Você já ouviu aquela história de que Napoleão era baixinho, né? O famoso complexo de Napoleão. Aquele estereótipo do cara pequeno que tenta compensar a altura com o ego do tamanho da França. Pois é, notícia bombástica. Isso é mentira. O mito do baixinho não se sustenta historicamente. Mas calma, antes que você fique decepcionado pensando, então Napoleão era de boa, só inventaram fofoca com ele, deixa eu te avisar. Se a questão não era a altura, era outra coisa. E era pior, muito pior. Porque, meu amigo, Napoleão pode até não ter sido baixinho, mas ele foi arrogante, obsessivo, controlador, um stalker em escala continental e, para completar, o dono de um ego que faria o Kanye West parecer humilde. Então hoje, pega sua baguete, se ajeita aí e bora entender por que Napoleão não precisava ser baixinho para ser insuportável. Mas antes, dá aquela forcinha aí. Comenta, curte e compartilha. Primeiro, vamos quebrar um mito. Napoleão Bonaparte media aproximadamente 1,68 m. E antes que alguém diga, mas isso é baixo, calma lá. No final do século XVIII, essa era uma altura normal para os franceses. Para você ter ideia, a média dos homens franceses era entre 1,65 m e 1,69 m. Ou seja, Napoleão estava na régua, literalmente. A confusão veio porque os franceses usavam uma medida diferente da inglesa. Então, quando alguém anotou que Napoleão tinha 5 pés e 2 polegadas no sistema francês, os ingleses interpretaram como 5'2" no sistema deles. Resultado? Transformaram um cara de altura mediana num hobbit. A fofoca atravessou o Canal da Mancha e virou piada nacional. Mas, sinceramente, a altura dele era o de menos. O cara conseguia ser gigante em ego e nanico em noção ao mesmo tempo. Se Napoleão tivesse rede social, ele seria aquele tipo que posta 10 stories por dia de "Bom dia, Império!" e printa até comentário de hater. Nascido na Córcega em 1769, Napoleão já começou a vida com aquele drama de "não sou daqui nem dali". A Córcega tinha acabado de ser anexada à França e ele cresceu sendo visto meio como estrangeiro. Já na escola militar, em Paris, sofria bullying pelo sotaque, pela origem e, claro, pela falta de grana comparado à elite francesa. Agora pensa comigo, um adolescente que sofre bullying, com complexo de inferioridade e que resolve provar seu valor de qualquer jeito. Hoje esse cara abriria um canal de podcast de masculinidade tóxica, mas no século XVIII ele preferiu conquistar a Europa inteira. Na Revolução Francesa, enquanto o país estava um caos, guilhotina rolando solta, a gente perdendo a cabeça literalmente, Napoleão começou a brilhar no exército. Ele era estrategista, sabia motivar tropas e tinha aquele carisma de líder que mistura "vamos vencer" com "se não vencer, vocês estão ferrados comigo". Em 1799, o cara dá um golpe e vira primeiro cônsul. E em 1800, porque ser cônsul já não era suficiente para o ego dele, ele se autoproclama imperador dos franceses. Sim, autoproclama. Teve uma cerimônia, o Papa estava lá para coroar ele e Napoleão fez questão de pegar a coroa da mão do Papa e colocar na própria cabeça. É tipo chamar o padre para o casamento e, na hora do "pode beijar a noiva", você dá um tapa no padre e dizer "eu mesmo faço, valeu". E é aqui que começa o lado pior que ser baixinho. Napoleão era obcecado por controle. Não bastava conquistar militarmente, ele queria dominar a cultura, a política, a economia, até a vida pessoal das pessoas. Ele censurava jornais, escolhia o que o povo podia ou não ler, fazia propaganda própria. Basicamente, o cara inventou o marketing político moderno, só que sem Instagram. E claro, ele tinha um manual de como a sua imagem deveria ser divulgada. Heróico, líder supremo, gênio militar, nada de mostrar a realidade. Ele suando, reclamando de dor de estômago e gritando com os generais. Agora vamos ao currículo de desgraças. Napoleão venceu batalhas memoráveis. Austerlitz, Jena, Wagram. Ele parecia invencível. Só que o problema é que ele não sabia parar. Napoleão era aquele jogador de truque que já ganhou o jogo, mas continua apostando até perder a moto. Em 1812, ele decide invadir a Rússia. Pensa bem, invadir a Rússia no inverno, sem plano de retirada. Isso não é só burrice, é tipo escolher enfrentar um urso polar no tapa usando crocs. Dos 600 mil soldados que entraram, menos de 100 mil voltaram. O resto morreu de frio, fome e desespero. E ainda assim, depois dessa tragédia, Napoleão continuava convencido de que era um gênio. E se você acha que ele compensava sendo um marido incrível, pensa de novo. Napoleão era apaixonado por Josefina, sua primeira esposa. Mas como ela não conseguia dar um herdeiro, ele simplesmente se divorciou e casou com Maria Luína da Áustria. Amor verdadeiro, né? E detalhe, ele mandava cartas melosas para Josefina cheias de ciúme e obsessão. Tipo, "não se perfume até eu voltar". Quem manda isso? Isso não é amor, é paranoia olfativa.
Imagina se tivesse WhatsApp, Josefina ia ter 200 mensagens por dia de tipo, visualizou e não respondeu. Depois da Rússia, foi ladeira abaixo. Em 1814, Napoleão é derrotado e mandado para o exílio na ilha de Elba. Só que o cara não sabia desistir. Ele escapa, volta para a França, levanta um exército e governa por mais 100 dias. Até que em 1815, na Batalha de Waterloo, leva a surra definitiva. Aí sim, é exilado de vez na ilha de Santa Helena, no meio do nada. E adivinha? Mesmo preso, isolado e doente, Napoleão ainda ditava suas memórias, se colocando como herói incompreendido. O cara era tão egocêntrico que conseguiu transformar um fracasso colossal numa narrativa de "eu tentei salvar a Europa, mas não me deixaram". Então vamos recapitular. Napoleão não era baixinho. Esse é só um mito inglês que colou porque a zoeira é mais forte que os fatos. Mas o que ele realmente era? Um controlador obsessivo, um stalker amoroso, um workaholic que não sabia a hora de parar e um mestre em propaganda pessoal. No fim das contas, ser baixinho teria sido o menor dos problemas. O verdadeiro complexo de Napoleão não era de altura, era de ego. E ego, meus amigos, quando é maior que a Rússia no inverno, não tem sapato de alto que resolve. Então comenta aí. Você acha que Napoleão teria dado certo como influencer hoje em dia? Ou ele seria cancelado na primeira semana por chamar o Papa de figurante? E claro, se você curtiu este rolê de fofoca histórica, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente traz histórias sem filtro, com sarcasmo e zero paciência para ego imperial.